Bom dia, pessoal. No caso, para vocês, boa tarde. Força do hábito, porque estou gravando esse vídeo agora de manhã. Mas ainda assim, vocês receberão esse vídeo hoje. Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Eu acredito que sim, se vocês estão assistindo isso, significa que vocês estão vivos. E a gente tem que dar graças a Deus por estar vivo nesse momento tão complicado. Só para vocês terem ideia, esses 30 segundos de vídeo que eu já passei para vocês até agora, uma pessoa já morreu de Covid no Brasil, só nesses 30 segundos. Já pensou? Nunca é demais dizer para vocês se cuidarem, viu, gente? Vocês não têm obrigação de estar saindo, pelo menos a maioria, né? A não ser aqueles que ajudam os pais por condições difíceis de vida. Mas a maioria de vocês estão podendo estar assistindo essa aula agora, então significa que a obrigação de vocês é justamente essa, assistir essas aulas, tá? Então façam a parte de vocês, se cuidem, tá bom? E seus pais na rua para garantir que vocês tenham essas condições aí, ok? Bom, o conteúdo de hoje, como vocês estão vendo aí, a gente vai falar sobre tipos de solos, tá? E aí é necessário que a gente compreenda a sequência. Primeiro a gente vê a formação do planeta, primeiro a gente vê a formação do universo, né? Uma grande explosão teria formado o universo, e dentro desse universo o sistema solar, que é uma parcela muito pequena desse universo que a gente nem sabe onde, como, se termina. Aí forma-se o sistema solar. O sistema solar tem diversos planetas, alguns de consistência rochosa, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os outros de consistência de composição gasosa, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Eu já tinha falado sobre isso. Aí a gente fala da Terra, e fala que a Terra tem camadas internas, que essas camadas internas da Terra são extremamente quentes, né? O núcleo interno, o núcleo externo, manto inferior, manto superior, crosta terrestre. Aí nessa crosta terrestre a gente fala das rochas. Tem rochas que são formadas a partir do magma dos vulcões, né? São as rochas magmáticas ou ígneas. Aí tem as rochas sedimentares, que são formadas por sedimentos que ao longo de milhares de anos se consolidaram formando as rochas sedimentares. Aí tem também as rochas metamórficas, né? Que sofreram transformação, que sofreram metamorfose, formando as rochas diferentes a partir da sedimentar e da ígnea, certo? Pronto, aí a gente viu o planeta, camadas do planeta Terra, né? A gente viu as rochas. Só que essas rochas, na superfície do planeta, elas sofrem desgaste em função de agentes externos, como a chuva, como o vento, que a gente chama de erosão de maneira geral, formando justamente os solos, tá certo? Então, o solo, como está dizendo aí esse contexto, o solo é formado pelo desgaste ou pela desagregação das rochas originais, tá certo? E os fatores, como eu estou falando, eu posso perguntar, quais fatores que são capazes de formar solo a partir de rochas? Até porque todo solo é formado a partir de rochas. Aí vocês diriam, a temperatura, a umidade, a pressão, os tremores, que são os abalos, as chuvas, são os aspectos ou são os fatores que são capazes de formar os solos. Bom, generalizando os tipos de solos, porque vocês vão ver que tem tipos diferentes, aí vocês vão ver que todos eles têm 3 fases ou partes, tá certo? A parte sólida, que é, eu não vou dizer principal, né? Mas aquela que é visível, vamos chamar assim, mais visível, que é a própria composição do solo, formado de minerais e quando presente a matéria orgânica. Na verdade, a matéria orgânica sempre está presente em maior ou menor quantidade, mas mesmo que seja uma pequena quantidade vai ter, eu vou explicar sobre isso também, né? A parte líquida é a água do solo, por mais que o solo esteja seco, mas ainda existe uma pequena quantidade de água nesse solo. E a parte gasosa, porque o solo não é poroso, né, espaçoso. Por exemplo, se você derramar sei lá, um copo d'água na areia, né, já ouviram falar daquela história, você vai encher um buraco de água
você cavar um buraco na areia da praia, aquela areia seca, você tentar pegar vários baldes para encher aquele buraco, você não vai conseguir. Por quê? Porque a água infiltra. Infiltra onde? Nos espaços vazios do solo que estão preenchidos por ar. A ocupa lugar no espaço. A gente chama vazio, mas na verdade está, vamos dizer assim, composto por ar. Essa imagem é aquela que eu adoro de uma região montanhosa no Peru, né? Querendo mostrar para vocês também que a gente já tinha falado sobre rochas e falando que os solos, eles ganham essa coloração diferente em função dos elementos componentes desse solo, né? O que vai variar da parte sólida vai dar essa tonalidade aí diferente. Então vamos aos tipos. É bom que fique bem claro no seguinte, essa questão dos tipos de solos. Solo arenoso, gente, o nome, ó, presta atenção, se liga no nome. Solo arenoso não é aquele que tem areia, porque todos têm areia. O solo arenoso é aquele que tem uma quantidade grande de areia, se comparado aos outros tipos que vocês vão ver depois. Professor, que quantidade é essa? Como é que a gente vê? A gente, olha, a olho nu fica difícil da gente ver. A gente deduz que um solo é arenoso pela consistência dele. A gente sabe que aquilo ali é areia, né? Mas essa questão dos índices superiores a 70% de areia, realmente teria que ser uma pessoa técnica para poder definir isso, tá certo? Então, qual é a característica do solo que tem muita areia, que é o solo arenoso? Gente, só para vocês entenderem essa questão do um solo arenoso, vamos comparar com um suco. Quando você diz que um suco está aguado, o que é que isso quer dizer? Que ele tem uma quantidade de água grande, que ele está ralo, não é assim que se fala aqui no Nordeste, né? Mas quando é que um suco está aguado? A partir de quando que ele deixa de ser um suco normal ou concentrado para virar um suco aguado? É o gosto da pessoa que define isso. Então, no que se refere aos solos, para quem está observando, a gente percebe que esse solo tem mais areia do que aquele. Agora, fica difícil de eu apontar um solo, às vezes fica difícil, né? De eu apontar um solo e dizer que ele é um solo arenoso logo de cara, tá? Então, o solo arenoso a gente remete logo ao solo da praia, a areia da praia. Porque tem gente que tem certo receio de falar terra, né? Terra é uma coisa, areia é outra. Na verdade, gente, é quase a mesma coisa. É como se a gente estivesse trabalhando nomes populares aí, tá? Eu vou chamar aquela areia de campo de areia. É um campo de areia, bem longe da praia. Joguei futebol no campo de areia. Aquilo ali é areia ou é terra? Porque está nascendo uns capinhos ali, não sei o quê. Então, esqueçam essa questão de areia e terra e foquem nessa questão de ser um solo que tem muito pó solto, que seria a areia, comparado com os outros que eu vou mostrar ao longo dessa aula. Então, isso é um solo de lavoura. É um solo arenoso. Dependendo de onde esteja, vai ser um solo arenoso. Agora, também existe a questão do solo argiloso, que a gente vai ver depois. Para quê? Qual é a importância, eu vou ter um prédio ali, mas qual é a importância de a gente saber a questão do tipo de solo e esses percentuais? Isso só é importante para situações como, por exemplo, plantação ou construção. O cara, para levantar um prédio desse aí, por exemplo, ele precisa fazer um estudo muito detalhado do solo. Porque ele vai cavar esse solo para poder colocar nesse solo a estrutura do prédio. E o que vai definir a altura desse prédio é justamente, entre outras coisas, o dinheiro do cara que está construindo, né? Mas o que vai definir também é o tipo do solo. Se eu tenho um solo que não é tão, como é que eu diria, regular, eu vou ter dificuldade de fazer uma edificação muito grande. Tá certo? Esse prédio é aqui perto do Conjunto Beira-Mar, vocês estão vendo ao fundo, né, o Conjunto Beira-Mar. E hoje, essa foto mais antiga, essa aqui já chegou na altura máxima, são 8 andares, se não me engano. Essa é a visão que a gente tem aqui de casa dele em construção. Então, gente, para você fazer uma construção desse porte aí, é necessário um estudo muito detalhado do solo. Imagine eu levantar um prédio de 8 andares e essa quantidade de apartamentos por andar, e depois o solo dá uma cedida e eu perder toda a estrutura, tá certo? Aí alguém pode me perguntar, professor, é o que aconteceu lá no Conjunto Beira-Mar,
que tem uns prédios bem grandão abandonado, não. Ali no Conjunto Beira-Mar o papo é outro. Ali, se vocês observarem passando por perto dos prédios dos apartamentos habitados, vocês vão ver que eles foram muito transformados. É você pegar uma parede do seu apartamento e dizer, não, essa parede aqui eu vou tirar para criar um acesso para a cozinha. Aí eu quebro a parede. Na hora que eu faço isso, eu estou alterando a estrutura do prédio como um todo. Tá? Então, muita gente no Conjunto Beira-Mar fez alterações, né? E essas alterações comprometeram a estrutura de tal maneira que no futuro é capaz de um prédio desse vir a desabar se ele não for implodido. Tá certo? Bom, continuando a questão dos tipos de solos, né? Esse aí é um solo argiloso. A gente associa ao termo barro, né? Porque a gente fala areia e barro, como se a areia fosse uma coisa e barro outra, né? No barro existe areia, mas a quantidade de argila é tão maior proporcionalmente que dá esse aspecto aí no solo. Ele forma essa lama característica e quando ele seca, ele tende a rachar, certo? É bem diferente do solo arenoso. E o outro detalhe também é que quando o solo tem barro, quando o solo é argiloso, a infiltração de água através dele é bem menor. Então, se eu tivesse aí, por exemplo, nessa imagem inferior aí, uma camada de solo arenoso, provavelmente eu não teria essas poças d'água, porque a tendência seria a água infiltrar, certo? Essa imagem eu peguei de 2019, eu achei interessantíssimo, porque essa é uma turma do primeiro ano da Escola Dantas Barreto, que agora eles já estão no terceiro ano, né? E eu como professor deles na época, eu estava justamente falando sobre solos. E a gente, se vocês observarem ao fundo dessa imagem, aqui, ó, junto da minha imagem, vocês vão ver que é a cobertura do terminal da integração ali de Paulista, do Pelópidas. Tá? Então, essa área onde esses alunos estão, ela começou a ser cavada, pelo menos, vamos lá, isso foi em 2019, essa área começou a ser degradada, eu acredito que em 2014 já começaram a destruir isso aí. Só para vocês terem ideia, eles cavaram. Depois que eles cavaram tudo, sabe o que eles fizeram? Pegaram, trouxeram terra de volta e botaram de volta no lugar. Aí esses mesmos alunos perguntaram, professor, qual é o sentido de você tirar a areia e depois devolver? Vou explicar. Eles cavaram um solo que é misturado de arenoso e argiloso e perceberam que existem muitas irregularidades, fora muitas pedras, muitos espaços vazios. Então eles têm que tirar tudo. Depois que eles tiram tudo, eles devolvem para o lugar uma areia preparada por eles, que é uma areia uniforme, em que os grãozinhos são parecidos, que o tipo de material é todo igualzinho, para não ter falhas. E aí eles colocam isso no lugar para poder preparar esse espaço para receber uma construção em cima, que vocês já devem ter passado pelo terminal do Pelópidas Silveira, lá em Paulista, recentemente, e percebido que essa região onde esses alunos estão hoje é o Atacadão, tá certo? O novo Atacadão de Paulista. Olha aí que área enorme, né, que eu tive a oportunidade de ver antes, de andar por ela antes da construção do Atacadão. Se vocês observarem nessa imagem, tem muitas partes assim, coesas, mais, aqui ó, da minha imagem, mais avermelhadas. Pronto, isso aí é argila pura. Mais para fora, nessa região aqui, ó, mais descampada, onde tem esse capim, observe que é uma mancha mais amarela, vamos dizer assim. Aí já tem um pouco mais de areia. Aí vocês me perguntam, então significa dizer que esse solo é argiloso ou esse solo é arenoso? Gente, depende do contexto geral, e eu uso uma palavrinha para não errar, que é a chamada predominantemente. Esse solo é predominantemente argiloso, ou seja, em sua maioria ele é argiloso, mas tem partes aí que são partes arenosas. Por isso que os construtores tiveram que tirar tudo, preparar um material uniforme de argila e areia, né, para poder colocar nessa região
deixar tudo plano, tá? Para depois fazer a construção em cima. Professor, onde é que estão as imagens desse processo todo? Bom, infelizmente eu não tenho, porque foi mais ou menos nesse período que eu me ausentei da escola, que eu sofri um acidente grave de moto. E aí eu me ausentei, depois quando eu voltei, né, muitos meses depois, a construção já estava praticamente de pé. Outra imagem aí, né? E aí vamos voltar a falar dos tipos de solo. Ó, eu falei do solo arenoso e eu falei do solo argiloso. Agora eu vou vir com outra palavra aí, que é o solo umífero, ou solo orgânico. Eu não gosto muito dessa palavra orgânica, porque ela é abrangente demais. O orgânico tem a ver com organismo. E no solo arenoso a gente encontra organismos também. Mas enfim, vamos lá. O solo orgânico ou umífero é um solo que tem muita quantidade de material orgânico, ou seja, restos de seres vivos. E aí sim a gente percebe claramente nisso que é o solo que tem uma quantidade, uma tonalidade muito mais escura do que os solos anteriores. Se eu pegar esse solo, inclusive talvez, sei lá, até na casa de vocês podem ter algum exemplo desse tipo. Você tem um solo preto, desse tipo, que no caso é um solo umífero, perto de uma piqueira, né, do telhado, a pingueira da chuva, do seu telhado. E aí na área onde caem os pingos, forma-se um espaço claro de areia, que é justamente porque a matéria orgânica que existia dali foi lavada pela água da chuva. Vocês já ouviram falar de areia lavada? O pessoal usa para construção. Gente, a areia lavada nada mais é do que uma areia livre de sais que podem comprometer a construção. Tá certo? Por isso que não dá para fazer uma construção com areia da praia, porque a areia da praia tem uma quantidade muito grande de sais que comprometem a estrutura do cimento, por exemplo. Então a areia lavada, muitas vezes ela é obtida na canaleta de um riacho, porque o riacho vai passando, vai arrastando os sais e deixa ali uma areia que foi literalmente lavada. Aí aquilo é extraído e é vendido no armazém, tá certo? Então a areia lavada é uma areia livre de sais, livre da matéria orgânica. Então eu posso pegar um solo umífero como esse, literalmente lavá-lo e transformá-lo num solo arenoso, ok? Então recapitulando, solo umífero é um solo fértil, pronto para ser plantado, pronto para a agricultura. Por falar em agricultura, vou colocar algumas imagens também. Essa é uma região lá em Brejo da Madre de Deus, né? Uma cidade do interior onde tem a Fazenda Nova, a Paixão de Cristo, enfim. Tá? E aí eu estou mostrando para vocês um exemplo de solo preparado. Não sei se dá para reparar aqui, nessa região aqui, ó, onde minha imagem está andando de um lado para o outro, é um pouquinho mais claro. Essa região que é mais clara é um solo mais arenoso, tá? Já essa região mais escura, ela ganhou uma grande quantidade de matéria orgânica e aí se tornou um solo umífero, tá certo? Foi um solo, vamos dizer assim, trabalhado, produzido, né? O agricultor foi lá, que aliás é o meu concunhado, a propriedade dele, e aí ele preparou esse solo, investiu dinheiro, comprou adubo, materiais, derramou nesse solo para tornar esse solo um solo umífero, ok? Então, falando nessa questão da agricultura, quando você prepara o solo, você muitas vezes tem que comprar materiais para transformar o solo num solo umífero, mas também você necessita de fazer irrigação e também deixar o solo fofo, que é fazer uma coisa chamada de aração. Essa aração pode ser feita com a ajuda de animais, como nessa imagem aí, tá certo? Outro exemplo aí da produção, esse aqui é a produção dentro do terreno que eu já tinha citado antes. Só que essa produção eu coloquei aí para vocês, para exemplificar, para vocês entenderem bem, que é uma produção de mamão, numa área que foi preparada, ou seja, uma área que era pobre em nutrientes do solo, então ele teve que colocar nutrientes, mas é uma produção também com defensivos agrícolas, na prática, agrotóxicos,
tá certo? Observe que tem muito mato em torno da plantação, mas que tem bastante mamão nos pés aí, tá? Essa outra imagem já é de uma outra propriedade, né? Que é uma propriedade que não tem agrotóxicos. Uma plantação livre de agrotóxicos. O que é que acontece nessa plantação? Para poder ela se manter, você tem que manter o terreno totalmente limpo. Observe a diferença do terreno que não é limpo, em termos de tirar capim, tirar ervas, e o terreno que precisa ser limpo porque você não tem agrotóxicos para produzir. Outra coisa também que é interessante é que se vocês olharem o espaçamento, a distância de um pé de mamão para o outro, nessa imagem ela é menor. Tem muito mais pé de mamão perto do outro do que nessa outra imagem. Então essa primeira, para poder eu compensar esse matagal todo que se forma, eu uso herbicida, que é substância artificial, né? E aí pode ser tóxica. E também para evitar praga de bicho, de coisa, também se usa agrotóxica. Então é uma plantação comum, uma plantação com agrotóxico. E essa plantação é chamada de plantação orgânica, que ela é livre de elementos tóxicos, elementos químicos, tá certo? É mais saudável? É. É mais fácil de produzir? Não, de jeito nenhum. Gasta-se muito mais mão de obra para se produzir aqui do que aqui, certo? Qual é a vantagem, então, de se produzir aí? A vantagem é a questão da saúde, mas de produtividade, sem dúvida nenhuma. Infelizmente, a produção com o uso de substâncias químicas ela é mais rentável. Por isso que um mamão orgânico, que se fala orgânico, que foi produzido livre de agrotóxico, ele é mais caro. Porque é mais difícil de produzir ele dentro dessas condições que eu estou falando aí. Isso aí é um instrumento de aração, tá certo? Que eu esqueci até. Eu acho que é arador, se chama arador. Isso aí vai ser preso, essa primeira imagem aí, vai ser preso num animal, nessa parte vermelha. E o agricultor ele vai levando isso como se fosse um carro de mão, empurrando isso e abrindo valas no solo para deixar o solo mais arejado, mais fofo. Isso aí é um sistema de aração já mecânico com a ajuda de um trator, uma pequena propriedade. E para humilhar esses dois, esse sistema de aração muito comum na região centro-oeste, que ela é bem plana, o centro-oeste é muito plano. Então por isso que tem muita plantação de soja, por exemplo, lá, de milho, sabe? Porque você consegue fazer uma aração muito rápida com esses tratores aí, super tratores com super mecanismos de aração, como vocês estão vendo aí. A colheita, a mesma coisa, tá certo? Então comparar um tratorzão desse com uma propriedade desse tipo aqui, é irrisória essa quantidade aí. Mas dá para produzir, dá para a pessoa viver dos mamões produzidos aí. Bom, o que é que pode acontecer com o solo, dependendo da forma como ele é tratado? Ele pode se tornar inadequado, impróprio para a produção, né? Isso se dá pelo excesso de venenos, isso se dá pelas queimadas. As queimadas matam os poucos nutrientes do solo, então a tendência é que eu destrua. O desmatamento ele se torna prejudicial porque enquanto você tem a mata, você tem uma condição regular de infiltração de água no solo. Na hora que você abre um descampado, a filtração não ocorre da mesma forma, o solo fica compacto, a água bate em cima, começa a escorrer e arrasta tudo num fenômeno chamado de erosão. Aí começa a surgir buracos, começa a surgir falhas que precisam ser corrigidas se alguém quiser plantar. E que também vão precisar ser corrigidas se alguém quiser construir. Eu chamo a atenção numa região ali, na Manepá, onde estão construindo um novo atacarejo, que é uma loja grande que está sendo construída ali. Aquela área foi desmatada, e na parte de frente de onde vai ser esse centro de compras, provavelmente vai ser um loteamento ali. Desmataram a mata todinha e ainda não fizeram nada ali, né? Aquilo ali provavelmente vai ser um loteamento. Eu me lembro que tinha uma placa dizendo que ia ser, mas está parado. Então é um aspecto muito parecido com essa imagem aí. E o terreno está empobrecendo, não dá para... Se eles quiserem construir, eles vão ter que mexer muito naquele terreno ali ainda, certo? Vamos falar das partes do solo, certo? Os solos são divididos em partes que a gente chama de horizontes, tá certo?
Então, eles vão se adequando de acordo com a consistência do próprio material, tá certo? Mais perto da superfície, mais matéria orgânica. Mais para baixo, menos matéria orgânica. Mais perto da superfície, materiais muito mais destruídos, mais finos. Quanto que mais para baixo você começa a encontrar pedaços maiores. Presta atenção nessa imagem aí, ó. Vê que interessante. A parte de cima é mais escura, em função da matéria orgânica. A parte do meio é mais amarelada, porque ainda é arenosa, né? Mas já não tem mais a mesma matéria orgânica de cima. E a parte de baixo é vermelha, ou seja, é mais coesa, tipo mais argila. Então é como se nessa imagem aí eu tivesse argila, areia consolidada, compactada, e em cima areia com humo, que é a terra. Então, terreno argiloso, essa parte de baixo mais vermelha. Terreno arenoso, essa parte mais amarelada. E em cima um terreno mais unífero. Tá certo? Um em cima do outro. Para vocês verem que fica difícil. Não é tão definidozinho como essa imagem que está aí não. Tá certo? Então, camadas superficiais são os horizontes A e a camada O, que é a camada orgânica, O de orgânico. Tá certo? E as camadas mais para baixo, V de palavra, subsuperficiais. Fica estranho, mas tudo bem, vamos lá. São os horizontes B, C e R. Gente, presta atenção. O de orgânico. Horizonte A, porque ele é o primeiro. B e C. Certo? E aí, o horizonte R é a rocha, daí o nome. Rocha R, rocha. Entendeu? Então se liga bem nessa imagem que vocês vão entender claramente isso, ok? Os solos basicamente têm essa organização, mas como vocês já viram antes, não é retinho feito que está sendo colocado nessa ilustração. Olha o outro exemplo aí, mesma situação, tá certo? Observe que já a segunda camada já é um tanto quanto irregular em relação àquela primeira imagem que eu coloquei. Aí já tem outra coisa interessante, tá certo? Essas duas, vê como já está bem melhor desenhado. Camada preta não conta não, camada preta é o asfalto, tá? Mas as camadas inferiores, observe como ela é bem retinha. Por que isso aconteceu? Porque isso aí foi preparado. O terreno original dessa pista era esse de baixo. Aí o que foi que as máquinas fizeram? Cavaram, passaram o trator e deixaram reto. Depois trouxeram um barro, colocaram tudo retinho, passaram o compressor para deixar reto. Depois botaram outra camada um pouco mais arenosa, passaram o compressor para deixar reto, para daí vir com o asfalto. Então, essas duas camadas aí bem retinhas que tem nesse asfalto foram introduzidas artificialmente. E as máquinas de compressão são essas aí. Então, quando vocês veem uma máquina dessa indo e voltando, é porque ela está colocando um barro ali e passando para deixar tudo aquilo retinho. Depois vai vir outras camadas, dependendo do tipo de construção a ser feita, certo? Essa de buraquinho, qual é a diferença do compressor com esses sulcos? Ele vai formar um solo, um terreno cheio de buraquinhos. Esses buraquinhos permitem que eu coloque outra camada de terra por cima e essa terra por cima fique mais presa na de baixo, justamente por conta dos buraquinhos. Então, a última camada eu passo o rolo compressor liso, mas as camadas mais para baixo eu passo o rolo compressor cheio de buraquinho. Esse rolo liso você já deve ter visto por aí. Ele vai passando na rua, chega, treme tudo, né? Bom, para finalizar essa parte aí da questão dos tipos de areia, talvez você já tenha ouvido falar em areia movediça, que você pode pisar e tal, morrer. Gente, não é assim. Essa imagem aí é uma imagem de filme, tá certo? É uma cena que o cara vai descendo até morrer. Ele pode ficar preso assim? Pode, tá? Mas existe uma maneira de você sair quando você está nessas condições. Daqui a pouco eu explico que maneira é essa. Essa outra imagem também é de filme, né? O pessoal vai ver assim, porque se você está sendo compactado dentro do material assim, qualquer movimento que você faça, como se você estivesse nadando para fugir daí, você vai colocar seus pés e seus membros acima de uma camada de material sólido, então você tende a subir. É como se você estivesse escalando dentro de algum material, tá certo?
Então essas imagens, todas elas eu tirei de filme, porque o pessoal se assusta muito com essa história de areia movediça. E eu já vi gente, por exemplo, naquela própria aula que eu dei ao ar livre com o pessoal do terceiro ano, nessa imagem aqui, deixa eu voltar. Com essa turma, teve gente perguntando, eu disse, gente, não vou para lá não, não sei o quê. Aí a turma, por que, professor? A gente não pode ir para lá, porque tem areia movediça, é? Eu achei engraçado. Não, eu estava dizendo que eles não fossem para lá, primeiro que eu estava explicando o assunto, e segundo, porque eles iam encher o pé de lama e afundar o pé na lama. Quando eu digo afundar o pé na lama, não é eles afundarem a ponto de correr o risco de morrer afundado na lama, feito essa imagem aí, certo? Mas deles ficarem um pouquinho menos do que essas pessoas que estão brincando nessa região aí. Né? Isso deve ser uma brincadeira incrível. Eu já tive a oportunidade de entrar num rio, um rio assim, quase seco, né? Que só tinha aquela lama. E a gente brincava nesse rio, lá na cidade de Taquaritinga do Norte. Se tiver alguém aí conterrâneo, pode falar, certo? E aí na barragem lá, tinha um rio que estava no volume baixo e a gente entrava. E ele era todo cheio de lama. A gente afundava na lama até certo ponto, né? E ficava mais ou menos com essa imagem desse pessoal aí, dessa turma aí, atolada até um pedaço. Então, eles colocando a mão e tentando dar uma engatinhada, observe que o cachorro não afunda porque ele é mais leve, você conseguiria sair dessa situação. É algo parecido com o que aconteceu em Brumadinho. Brumadinho, Minas Gerais, barragem do Córrego do Feijão, a maior tragédia na mineração brasileira, que matou 270 pessoas, né, soterradas assim. Isso tudo veio muito rápido. É um material diferente da lama natural. Isso aí são imagens da lama natural, né? Lembrando que essas 4 primeiras aí são de filme e a de baixo é verdadeira. Mas aí em Brumadinho é um material diferente, é um material mais pesado, que foi vindo, e esse pessoal não teve condição de escapar, certo? E aí foi ficando preso. Um cara desse está sendo resgatado, provavelmente porque enquanto o material e a lama vinha sobre ele, ele meio que tentou se mexer a ponto de não ficar totalmente coberto. E aí ele consegue se salvar. Porque aí sim é uma lama tão pesada que você fica meio que soterrado e preso, de tão pesada que ela é. Então observe que esse cara sem camisa, ele também está soterrado, mas ele está em condição de ajudar o outro, certo? E observe como o bombeiro caminha por cima dessa lama, meio que ela afunda, né? Por que ele não afunda? Porque ele está espalhando a superfície do seu corpo, dividindo o peso, conseguindo se equilibrar melhor em cima dessa lama. Só para vocês terem ideia da proporção desse desastre, né? Foi o maior desastre natural do Brasil, né? Destruição total. Olha o tamanho do indivíduo, tá vendo aqui embaixo? Que é do lado da minha imagem, tá vendo? Comparado com o tamanho da tragédia, certo? Eita, adiantei já o fim da imagem. Só que antes de dar o tchau para vocês, só lembrando para vocês o seguinte, essas imagens da tragédia de Brumadinho gerou grande comoção nacional, principalmente por conta das vítimas, que foram 270 pessoas. Parece que está faltando achar os cadáveres de algumas pessoas dessas aí, menos que 5, se eu não me engano. Ainda não foram encontrados, mas 270 pessoas. Gente, só para vocês terem ideia, 270 pessoas é um número de pessoas que está morrendo diariamente no Brasil em 3 horas. Tá? Como eu já tinha falado. Esse vídeo está em 35 minutos. Considerando que está morrendo aproximadamente 2 pessoas por minuto, só durante a gravação desse vídeo morreram mais de 60 pessoas no Brasil por conta do coronavírus. Fora a galera que não é contabilizada, porque se vocês entenderem da parte técnica de hospital, vocês veriam que tem gente que morre sem esse diagnóstico. Mas enfim, o que eu estou dizendo, por que eu estou dizendo isso, gente? Para que vocês
mantenham o cuidado, tá? Se vocês não tiveram cuidado até agora, vocês são pessoas de muita sorte. Mas não abuse dessa sorte não, tá certo? Deixe o risco para os seus pais que precisam trabalhar, que precisam dar condição a você. Mas você que não tem a necessidade de estar se expondo, não se exponha não, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido essa aula, tá? E lembrando que vai ter o texto, né? Sobre isso, a gente vai abordar, depois do texto vai ter formulário e tal, mas na aula de hoje provavelmente é só o texto para vocês copiarem. Fechado? Até a próxima, fiquem com Deus.